Sobre as ciclovias da Grande Aracaju. Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e também São Cristóvão. Eu estou aqui com o Valdson Costa, ele que é da ONG Ciclo Urbano. Valdson, como é que está a situação das ciclovias? A condição do ciclista pedalar nessas ciclovias? Existem condições, mas as condições estão precárias. Precárias em vários sentidos, em várias questões. As precariedades elas vão desde a qualidade do piso, a manutenção, a ausência de manutenção da qualidade do piso, algumas questões principalmente referentes à arborização urbana, já que nós estamos numa região que é muito quente, né? Então é necessário, para dar um maior conforto aos ciclistas, você ter um processo também de arborização urbana. Algumas questões referentes também à sinalização, tanto vertical e horizontal, indicativa e específica para o ciclista, indicando como é que ele deve chegar e sair dessas ciclovias, e também algumas questões referentes à acessibilidade dele. Por que nós falamos isso? Porque as ciclovias, na maioria das vezes, na cidade de Aracaju e também na região metropolitana, elas são localizadas no meio das vias. E aí é necessário que a infraestrutura garanta o acesso de chegada e saída do ciclista nessa ciclovia. Em razão disso, nós temos em Aracaju que a maior quantidade de acidentes são gerados nesse processo de entrada e saída de ciclovias, na entrada e saída do ciclista nessa infraestrutura cicloviária. Então, para que a gente possa dar segurança e a garantia de que o ciclista possa sair de sua casa para qualquer outro local na cidade de Aracaju, é necessário nós repensarmos no planejamento de todas essas infraestruturas. Porque a infraestrutura cicloviária hoje, não só aqui em Aracaju, na região metropolitana, como no Brasil e no mundo, ela deve ser pensada num processo de integração modal. O que é que eu quero dizer com isso? É fazer com que a bicicleta ela é considerada um meio de transporte eficiente para pequenas e médias distâncias. Então é necessário que você ofereça essa segurança ao ciclista, ao usuário, para que ele possa optar em deixar seu carro em casa ou deixar de ir de ônibus para usar a bicicleta, ou se o seu percurso for maior do que esse, ele fazer a intermodalidade com o uso do automóvel ou do transporte público. Então, dentro dessa perspectiva, na região metropolitana, e é um caso daqui de Aracaju, um caso também do brasileiro, em razão dessa questão da Política Nacional de Mobilidade Urbana, é necessário que a gente possa repensar essas estruturas que nós temos hoje. E aí vem os desafios. Quais são esses desafios? Primeiro, incorporação desses princípios pela gestão pública, né? Fazer com que a gestão pública tenha uma estrutura de pessoas, de pessoas responsáveis, de pessoas capacitadas, uma estrutura de pessoas que pensem essa infraestrutura cicloviária da cidade de Aracaju, incorporando também os pedestres e as pessoas com mobilidade reduzida, e também esse processo de financiamentos públicos específicos para isso, para que a sociedade, o poder público, tanto o executivo como o legislativo, possam criar leis que subsidiem essa estrutura cicloviária, porque nós temos existem leis específicas que dão prioridade na circulação para os meios movidos à propulsão humana. E a prática que a gente vê não é essa. É uma inversão dessa lógica. Inversão dessa lógica em que sentido? De que na maioria dos investimentos voltados para a mobilidade, nós temos investimentos voltados para o automóvel particular, para o automóvel. E a lógica do novo processo urbano, de desenvolvimento urbano, desenvolvimento sustentável urbano, ele traz essa inversão de papéis. É reduzir a quantidade de veículos motorizados, de viagem de veículos motorizados na cidade, oferecer uma melhoria do transporte público para o cidadão, seja ele pobre ou rico, dar essa universalização desse transporte, e aí existem vários outros critérios que a gente tem que garantir hoje na cidade de Aracaju e na região metropolitana, que também não existe, assim como para a bicicleta, para que a gente possa reverter essa atual lógica de caos no trânsito que nós temos hoje. O resultado dessa priorização de investimentos públicos a gente vê todos os dias, são os engarrafamentos, são os acidentes de trânsito. Saiu recentemente um dado da SMTT que no último trimestre nós temos uma quantidade imensa de acidentes. Esses acidentes podem ser consequência de uma ausência de infraestrutura que garanta a segurança, assim como também a gente pode interpretar como uma falta de responsabilidade do motorista. Por isso que nós devemos pensar não só na infraestrutura, não só na ciclovia, porque a gente sabe que o ciclista ele não só anda na ciclovia. Ele, quando sai da sua casa, ele utiliza a rua. Então, no momento que ele utiliza a rua, que é também dever do ciclista utilizar a rua, não usar o calçada, ele deve ter a segurança de que o carro deve respeitar, assim como é estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro.
Então, essas lógicas que a gente precisa rever, essa estrutura que a gente precisa rever, e é um desafio muito grande, não só para o executivo, mas também para a sociedade. Quando eu falo para a sociedade, é no sentido de que é necessário a gente reverter esse sentido da lógica da viagem individual na cidade de Aracaju. A gente tem 680 mil habitantes e 325 mil automóveis, então é um para cada dois. Então imagine se esses automóveis todos forem para a rua ao mesmo tempo na cidade de Aracaju. A cidade para. O caos. A cidade para. E aí a gente precisa dar opções para essas pessoas. Agora, as ciclovias que vêm sendo construídas em Aracaju, você falou na questão da arborização. Existem árvores cuja raiz destrói as ciclovias. Isso, por exemplo, para Tancredo Neves, nós vimos muito isso. Esse é um outro exemplo que nós temos dos erros com relação a essa concepção da localização da infraestrutura cicloviária. A arborização urbana, muitas das vezes, a gente tem bons exemplos na cidade de Aracaju. A Avenida São Paulo é um bom exemplo dele, a Avenida Gasoduto também tem bons exemplos de arborização urbana, mas a gente vê na Avenida Tancredo Neves, por exemplo, uma universalização dos coqueiros. O coqueiro não oferece sombra ao ciclista. E essa arborização, ao invés de oferecer sombra, oferece risco, porque a palha do coqueiro, quando ela vai no seu processo de envelhecimento, ela fica na altura do rosto do ciclista. Então, quando o ciclista desvia dessa palha, ele cai na faixa de velocidade dos automóveis, porque ele está localizado no meio da via. Pode cair também no momento que o ciclista passar. E levar uma queda, exatamente. Então, são esses riscos que é necessário se pensar. Agora, em segundo lugar, Nossa Senhora do Socorro, na questão das ciclovias, a maioria das ciclovias estão destruídas pela ação do tempo ou pela obra que foi mal feita. Exato. São os problemas das placas de concreto, né? As famosas rampas que nós temos hoje. A gente diz que é pista de BMX, né? Em vez de ciclovia, que são esses desafios da execução. Às vezes os projetos são bem pensados, existe uma concepção de respeito à infraestrutura viária, à engenharia de trânsito mesmo, mas o processo de execução ele é falho. E aí a falha da execução com a ausência de manutenção dá essa questão que nós temos hoje. E isso é um desincentivo à infraestrutura cicloviária, é você pedalar na cidade de Aracaju. Porque se você sair de casa já sabendo que vai enfrentar desafios, você vai pensar duas vezes se você vai utilizar sua bicicleta. Você vai pensar em outro modo de transporte. E aí nós pensamos em moto, nós pensamos em automóvel, em carro, e aí isso gera problemas para a cidade. Né? Que muitas das vezes a gente não pensa qual é o custo disso para o Brasil. Qual é o custo do Brasil hoje da priorização do transporte individual? Quanto é que nós gastamos de previdência pública para as pessoas que morrem no trânsito, para as pessoas que ficam incapazes no trânsito? Então, se esses investimentos fossem priorizados ou visando uma redução desse custo Brasil para que as pessoas pudessem humanizar as ruas e, consequentemente, gerar riquezas e gerar economia para o país, a gente vê o quanto a mobilidade está diretamente relacionada com a economia do país. Então isso não é necessário hoje, isso não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa antiga que o governo federal já vem discutindo há muito tempo. E as prefeituras já têm conhecimento disso. Aliás, Valdo, eu já fiz reportagem de uma ciclovia que leva o ciclista a lugar nenhum, termina numa parede. Exato, como você mesmo disse, são as ciclovias que ligam o nada a lugar nenhum. Né? E aí, eu volto novamente, são o acesso a essas ciclovias. A entrada e a saída dessas ciclovias. Muitas das vezes você vê uma via bem sinalizada, eu vou dar um exemplo bem claro. Para o automóvel, você vê um exemplo bem claro, a Avenida Heráclito Hollenberg. Você tem uma ciclovia, né? Você tem uma estrutura, você tem uma rodovia que tem 83 sinalizações para o automóvel e você tem uma sinalização para a bicicleta, específica para a bicicleta, para mostrar ao ciclista como ele deve entrar e como é que ele deve sair, como é que ele deve se comportar na via. Então, isso aí a gente não... Aí você pode pensar, é uma falta de prioridade, é realmente uma falta de prioridade, mas a gente mostra que não é falta de dinheiro, porque como tem sinalização para o automóvel, não tem para a bicicleta. Então é realmente falta de uma estrutura dentro da gestão pública que se pense nisso, que se priorize, que veja, se coloque no local do ciclista, que se ponha no local do ciclista, porque ele é o mais frágil no trânsito depois do pedestre. Então a estrutura viária ela tem que pensar nas pessoas mais frágeis e não nas pessoas mais fortes, porque o princípio é o mais forte cuida do mais fraco. Então, na prática, a gente vê uma inversão desse processo. É a autoridade do mais forte prevalecendo sobre o mais fraco. E aí causa problemas que é acidentes de trânsito. Muito obrigado. Por nada. Douglas Magalhães, Portal NE Notícias.